Olá pessoal, esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos analisar a dependência ou independência linear de alguns conjuntos de vetores em R3. No exemplo 1 nós temos o conjunto S formado pelos vetores V1, 1, 0, 0, V2, 0, 1, 0 e V3, 0, 0, 1. Para determinarmos se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, nós escrevemos uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 resultando no vetor nulo. Então, nós teremos A1 vezes 1, 0, 0, mais A2 vezes 0, 1, 0, mais A3 vezes 0, 0, 1, igual a 0, 0, 0, que nos dá A1, A2, A3 igual a 0, 0, 0. Portanto, os coeficientes A1, A2 e A3 são todos necessariamente iguais a 0, e então nós concluímos que esse conjunto é linearmente independente. Então, nesse caso, é possível afirmar que nenhum vetor do conjunto S é a combinação linear dos demais vetores. Vejamos a representação geométrica dos vetores V1, V2 e V3, e nós podemos observar que esses três vetores não são paralelos a um mesmo plano. Então, de fato, nenhum dos vetores vai ser a combinação linear dos demais. No exemplo 2, nós temos o conjunto S formado pelos vetores V1, 1, 1, 1, V2, 1, 1, 0 e V3, 1, 0, 0. Vamos escrever uma combinação linear desses três vetores resultando no vetor nulo. E então, nós teremos A1 vezes 1, 1, 1, mais A2 vezes 1, 1, 0, mais A3 vezes 1, 0, 0, igual a 0, 0, 0, que nos dá A1 mais A2 mais A3, A1 mais A2, A1 igual a 0, 0, 0. Da primeira coordenada, nós temos a equação A1 mais A2 mais A3 igual a 0. Da segunda coordenada, nós temos a equação A1 mais A2 igual a 0. E da terceira coordenada, nós temos a equação A1 igual a 0. Esse sistema homogêneo é um sistema homogêneo possível determinado. Ele possui apenas a solução trivial, então todos os coeficientes A1, A2 e A3 são necessariamente iguais a 0, e, portanto, esse conjunto é linearmente independente, o que nos permite afirmar que nenhum dos vetores desse conjunto é combinação linear dos outros vetores. Vejam aqui a representação geométrica dos vetores V1, V2 e V3, e observem que esses três vetores não são paralelos a um mesmo plano. No exemplo 3, nós temos o conjunto S formado pelos vetores V1, 1, 1, 2, V2, 1, 0, 1 e V3, 2, 1, 3. Vamos escrever uma combinação linear desses três vetores resultando no vetor nulo. Então, nós teremos A1 vezes 1, 1, 2, mais A2 vezes 1, 0, 1, mais A3 vezes 2, 1, 3, igual a 0, 0, 0, que nos dá A1 mais A2 mais 2A3, A1 mais A3, 2A1 mais A2 mais 3A3 igual a 0, 0, 0. Da primeira coordenada, nós temos a equação A1 mais A2 mais 2A3 igual a 0. Da segunda coordenada, nós temos a equação A1 mais A3 igual a 0. E da terceira coordenada, nós temos a equação 2A1 mais A2 mais 3A3 igual a 0. Esse sistema homogêneo que nós obtivemos é um sistema possível indeterminado, que possui infinitas soluções. Portanto, esse conjunto S é linearmente dependente. E nós também podemos afirmar que algum vetor do conjunto S é combinação linear dos demais vetores. Vamos ver a representação geométrica dos vetores V1, V2 e V3, e nós podemos observar que eles são paralelos a um mesmo plano. Se nós resolvermos esse sistema homogêneo, nós vemos que nós temos um sistema possível indeterminado com grau de liberdade igual a 1, que tem soluções com A1 igual a menos A3 e A2 igual a menos A3. Nós podemos encontrar uma solução particular para esse sistema atribuindo algum valor para A3, e fazendo A3 igual a 1, temos A1 igual a menos 1 e A2 igual a menos 1. Então, nós temos uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 resultando no vetor nulo, com coeficientes A1 igual a menos 1, A2 igual a menos 1 e A3 igual a 1. Portanto, nós temos menos 1 V1, menos 1 V2, mais 1 V3 igual ao vetor nulo, o que nos permite isolar o vetor V3 como V1 mais V2, e vemos então que o vetor V3 é combinação linear dos vetores V1 e V2. Nós também poderíamos ter isolado o V2 como menos V1 mais V3, e portanto vemos que o vetor V2 é combinação linear dos vetores V1 e V3. Ou também poderíamos ter isolado V1 como menos V2 mais V3, e vemos que temos o vetor V1 como combinação linear dos vetores V2 e V3. Se nós pensarmos no subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3, que é o plano que passa pela origem e é paralelo aos vetores V1, V2 e V3, esse subespaço também poderia ser gerado
apenas pelos vetores V1 e V2, porque o vetor V3 é a combinação linear dos vetores V1 e V2. Esse subespaço também poderia ser gerado apenas pelos vetores V1 e V3, porque o vetor V2 é a combinação linear dos vetores V1 e V3. Ou, esse mesmo subespaço poderia ainda ser gerado simplesmente pelos vetores V2 e V3, porque o vetor V1 é a combinação linear dos vetores V2 e V3. No exemplo 4, nós temos o conjunto S formado pelos vetores V1, 1, 0, 0 e V2, 0, 1, 0. Vamos escrever uma combinação linear desses dois vetores resultando no vetor nulo, e teremos A1 vezes 1, 0, 0, mais A2 vezes 0, 1, 0 igual a 0, 0, 0, que nos dá A1, A2 igual a 0, 0, 0, que implica em A1 igual a 0 e A2 igual a 0. Como todos os coeficientes da combinação linear são necessariamente iguais a zero, nós concluímos que o conjunto S é linearmente independente. Nenhum vetor desse conjunto é combinação linear do outro. Aqui está a representação geométrica dos vetores V1 e V2, e nós vemos que, de fato, os vetores V1 e V2 não são paralelos. Um não é múltiplo escalar do outro. O subespaço gerado por esses dois vetores é um plano que passa pela origem e é paralelo aos vetores V1 e V2, no caso é o plano XY, e realmente são necessários os vetores V1 e V2 para gerar esse subespaço. Por fim, no exemplo 5, nós temos o conjunto S formado pelo vetor V1, 1, 0, 0. Escrevendo uma combinação linear do vetor V1 igualando ao vetor nulo, teremos A1 vezes 1, 0, 0 igual a 0, 0, 0, ou A1, 0, 0 igual a 0, 0, 0, o que nos dá A1 igual a 0. E, portanto, como o coeficiente da combinação linear tem que ser igual a zero, nós concluímos que esse conjunto S é linearmente independente. De fato, já tínhamos visto um teorema que diz que um único vetor é sempre linearmente independente. Aqui nós temos a representação geométrica do vetor V1, e é válido nós lembrarmos que o subespaço gerado pelo vetor V1 é a reta que está sobre o eixo X. É possível nós relacionarmos a dependência e independência linear de um conjunto de vetores em R3 com a relação geométrica que existe entre eles. Então, no R3, nós temos as seguintes possibilidades. Um único vetor é sempre linearmente independente, como nós já vimos no teorema em algum vídeo anterior. Se nós tivermos um conjunto formado por dois vetores, e se nenhum dos vetores for múltiplo escalar do outro, ou seja, se eles não forem paralelos, então o conjunto é linearmente independente. Mas, se um desses dois vetores for múltiplo escalar do outro, e portanto eles forem paralelos, então o conjunto é linearmente dependente. Se nós tivermos um conjunto formado por três vetores, se esses três vetores não forem paralelos a um mesmo plano, então o conjunto é linearmente independente. Mas, se os três vetores forem paralelos a um mesmo plano, o conjunto é linearmente dependente, porque então pelo menos um dos vetores vai ser combinação linear dos outros. Agora, se no R3 nós tivermos 4 ou mais vetores, o conjunto vai ser linearmente dependente, porque o sistema homogêneo associado ao problema vai ser um sistema com mais incógnitas do que equações e, portanto, vai ser um sistema possível e indeterminado.